Oi? Vamos continuar aqui agora falando da palavra de Deus e a gente vai ler um texto que é sobre a vida de Cristo quando ele estava aqui na terra, sobre a multiplicação de pães e peixes, né? Olha que maravilha a história. Jesus estava atravessando, né, o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, né? E atrás dele vinha uma numerosa multidão. E Jesus ensinava para eles, conversava com eles. E em certo momento, Jesus ergueu os olhos e viu e falou assim, que tinha uma grande multidão com eles. E aí ele virou para Filipe e falou assim, onde compraremos pães para dar de comer a toda essa multidão, Filipe? Mas ele estava dizendo isto porque ele sabia o que ele ia fazer, mas só que ele queria ver o que Filipe ia falar. Mas Filipe foi muito usado por Deus também. Aí ele falou assim, Senhor, não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço de pão? Mas aí chegou André, que foi usado por Deus de uma forma mais eficaz, isso na minha concepção, tá, gente? Que ele chegou, que era irmão de Simão Pedro, e falou assim, Senhor, tem aí um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso, né, Senhor, para tanta gente? Eita, André esperto, ele sabia que Jesus poderia transformar. Jesus até então não tinha feito nenhuma multiplicação de pães, só do vinho. Lembra no casamento de Caná da Galileia? Eles trocaram, né? E o vinho que não tinha nada ficou só água, foi o melhor vinho. E agora aqui, Filipe de novo, ele não falou, mas ele fez em forma de pergunta para Jesus. Aí Jesus falou assim, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Então eles se assentaram. E a Bíblia diz que era cerca de 5.000 pessoas. Aí eu pergunto, o que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Né? Bom, para nós não é nada, mas para Jesus é tudo, porque ele pode todas as coisas. Então, Jesus tomou os pães e os 2 peixinhos e dando graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes. E a Bíblia diz que todos comeram, gente, todos comeram. E ainda sobraram muitos pedaços. Olha, como é que pode? 5 pães e 2 peixinhos e quase 5.000 pessoas comerem e ainda sobrarem. Gente, isso é bênção demais, né? Mas é quem que estava falando? Jesus. O que é uma multiplicação de pão e peixes para Jesus? Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Ele podia até orar e viria codornizes do céu, como veio lá no deserto. Mas é melhor não pedir daquela forma não, né? Quem já leu sabe o que eu estou falando, né? Não provocar a Deus, né? Não provar a Deus, nem reclamar, nem murmurar. Mas as pessoas aqui não estavam murmurando, elas estavam embevecidas, maravilhadas com as palavras que Jesus ensinava. E é por isso que Jesus olhou para elas e o coração dele se compadeceu. E ele queria alimentar a multidão. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos de pães. Olha, gente, que bênção! E aí Jesus, depois disso tudo, se retirou para o monte, né, para orar. Certamente, Jesus, quando acabava o milagre, sempre ia orar para Deus. Ele deu o exemplo de como orar a cada um de nós. Sempre orando e buscando a presença de Deus e os ensinamentos que o Pai tem para nós. E eu acho lindo que depois disso tudo, Jesus falou assim, olha, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Oh, bênção de Deus! Aqueles que vêm a Jesus,
ele jamais lançará fora. Você já ouviu pessoas falarem assim? Ah, fulano era cristão, mas se desviou. Fulano era cristão, mas agora está no mundo. Eu conheci um jovem que era isso, agora está fazendo isso. Bom, primeiro, o que ele fez ou está fazendo é problema dele com Deus. Se ele me procurar e eu puder ser canal de Deus na vida dele, orando junto com ele, lendo a palavra, fazendo, meditando, refletindo sobre a palavra de Deus, isso nós podemos fazer. Mas nos envolver na vida dele, não. Porque cada um de nós, como eu já falei, vai dar conta de si mesmo a Deus. E Jesus é o pão da vida. E quem bebe da água que Jesus dá, nunca terá sede. Qual é a água de Jesus? É a palavra. A palavra de Deus sempre nos direciona. É ela que nos ensina que caminho nós temos que tomar. É ela que nos orienta, que nos ilumina. E também vai iluminar todos aqueles que procurarem ajuda do Pai. Gente, o Pai é o nosso melhor amigo. Não existe amigo melhor do que Deus. Não existe. Ele está sempre ali, disposto a nos ouvir. Basta um sussurro nosso em forma de ajuda, pedir auxílio, que Deus venha ao nosso encontro. Porque Ele já habita em nós, na pessoa do Espírito de Deus. Olha que lindo. A palavra de Deus é tão fácil. Por que a gente complica tanto as coisas? Por que as pessoas dizem que é tão difícil ler a Bíblia? Não é difícil. Os nossos olhos, as vendas são abertas quando a gente recebe o presente de Deus a nós, que foi Jesus Cristo. E o Espírito de Deus vem habitar em nós. E é Ele que nos ilumina a entender a palavra. Eu confesso para vocês que tem livros da Bíblia que eu leio, mas sempre assim, Espírito de Deus me ajuda a entender um pouco mais. Porque até agora o meu aprendizado aqui tem sido pouco. Mas sabe o que eu entendi? Que a gente vai aprendendo conforme aquilo que a gente está precisando no momento. É igual a criança. Criança só tem uma fase da vida dela que pergunta tantos porquês, né? Lembra? Mãe, por quê? Por quê? Por quê? A gente, ai meu Deus. Outro dia meu filho estava falando que ele deu presente para a esposa dele, uma Alexia, daquelas que responde, né? Toda Alexia responde, mas é uma que tem algumas coisas aí que eu não sei, porque eu ainda nem vi direito. Fui lá, mas não vi. Aí, pra quê? Porque aí facilita a vida da esposa dele, que as filhas toda hora, ô Alexia, como é que eu faço isso e isso? É claro que a Alexia não vai substituir, né, gente? A mãe, jamais, nem o pai. Mas o que eu tô dizendo é que, por exemplo, uma que tá com 4 aninhos, ela pergunta muito por quê, né? Ela já até passou de perguntar essa fase, ela está tão esperta, as crianças hoje em dia, que já até passa, mas às vezes ela fala, vovó, por quê? Por que a vovó faz isso, né? Então, tipo assim, Alexia, por que eu tenho que fazer isso? Alexia, o que é isso? Vamos supor que ela está vendo um desenho e ela não entendeu, ela pode perguntar para a Alexia. Se a Alexia souber, responde. Se eu souber, aí ela vai para o pai e para a mãe. Mas é claro, óbvio que isso não vai substituir nunca o ensinamento da palavra. Eu estou falando em termos desses eternos porquês que as crianças perguntam, né? Porque tem hora que dá uma canseira, né? Ah, meu filho do meio, como perguntava por quê? Nossa, era demais. Perguntava muitíssimo por quê e queria a resposta. Ele não se contentava só em perguntar. E eu, por que sim, não, por quê? Explica. Esperto menino, né? Todos eles eram. Bom, então, graças a Deus, né? Então, assim, sabe? A palavra não é difícil. Ela é, às vezes, tem uma interpretação que pode dar margem para entendimentos que você não vivenciou ou que você precisa estudar mais a respeito. É para isso, então, que tem o Dr. Google e tem a escola dominical na escola, né? Nas igrejas. Vai para lá, para a escola dominical, pede para ensinarem mais sobre essas questões pelas quais você está tendo tanta dúvida. Pergunte domingo para o professor da escola dominical, quando você for, pergunta mesmo, não fica só ouvindo não, porque a gente aprende perguntando.
Sabe? A aula fica interessante quando há perguntas. Quando não há perguntas, fica uma chatice, né? Então, pergunte. Pergunte mesmo, oh, professor, por que é isso? Professor, por que é aquilo? Professor, por que eu não entendi? Pode explicar de novo? Claro, você está ali para isso. Então, vamos perguntar. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas tem hora que tem alguns textos que são difíceis de compreender numa primeira lida. É por isso que a gente tem que ir para as pesquisas. Tem muitos comentários bíblicos. Quando você puder, se ainda não tem, se tiver, você pode ir lá. Mas se você não tem, vá num texto online que tem assim comentários, a Bíblia comentada. Procure pessoas que são idôneas, pessoas que já estudaram, que fizeram a faculdade de teologia, que são esmeradas no ensinar. Procure pessoas assim, que aí você vai entender melhor, tá bom? Isso eu estou falando porque eu gosto que as pessoas não apenas ouçam, mas aprendam. Eu gosto muito dos bereanos. Os bereanos na Bíblia, no Novo Testamento, eles não ficavam só ouvindo os ensinamentos de Paulo, não. Eles iam para a palavra para conferir se era verdade. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que confirmar se aquilo que estão nos ensinando bate com a palavra de Deus. Porque se não houver fidedignidade da palavra, tô fora, não quero nem ouvir. Entendeu? Bom, gente, vamos aprender a palavra, vamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, porque ela é fiel, ela é a palavra de Deus, atemporal, ela é para ontem, para hoje, para sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida, um dia de bênçãos, com muitas alegrias. E se você estiver passando por uma prova grande ou por um tufão, busca o Senhor. Que o Espírito de Deus esteja fortalecendo você e que o próprio Pai esteja carregando você no colo se estiver passando por uma grande adversidade da vida. Um abraço e sinta-se abraçada por Deus. Amém? Fica na paz. Tchau.